Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um Autovlog. Hoje com um compilado de imagens dos Monzas em sua utilização, conta de um tema que me veio à cabeça de maneira bem aleatória. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre traz um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, participe da área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando um conteúdo específico de algum carro mais longo, né? Verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram ou que ainda são meus no seu uso cotidiano, como até por acaso esses Monzas aqui, que os Monzas têm uma playlist específica aqui no canal. Eu estava refletindo ontem, né? Por acaso choveu bastante por aqui e ventou muito. Eu tenho os meus carros debaixo de capas, né? Para tentar proteger as pinturas deles, né? E o que acontece? A capa do Monza automático novamente se soltou, né? Aí vem aquele passado querendo me rememorar que eu tenho um Monza automático ali parado. O dia que me der na telha, de eu arrumar ele e voltar a utilizá-lo, e inclusive é um dia que eu espero com bastante ansiedade, porque é um carro que eu acho muito interessante a configuração dele, né? Mas o que acontece? Eu tenho assistido diversos vídeos assim no YouTube, né, de canais que eu acompanho, e tenho visto muita gente se desfazendo de projetos, ou muita gente, principalmente gente iniciante, descobrindo que não é fácil você fazer uma restauração de um carro, né? Que compram carros baratos para tentar manter, até fazem uma ultra maquiagem no carro, mas não conseguem restaurar de maneira adequada e o carro não volta à sua plenitude e gastam muito dinheiro. Por que eu estou trazendo esse contexto aqui para vocês? Porque quando o Monza automático deu pau, muita gente já sabe mais ou menos da história que eu já contei aqui no canal, né? Eu tinha comprado o carro para usar ele na plenitude dele. Eu queria o carro, realmente eu queria usar, né? É um carro muito peculiar para mim. É um desejo meu ter um Monza daqueles, né? E quando chegou o carro, usei o quê? Umas 2 semanas o carro fundiu o motor. Simples assim. E veio com um desempenho muito ruim e tal. E acabou fundindo o motor. Com o tempo, eu fui analisando o conserto dele, né? De fazer o motor dele e tal. E eu sempre fui abandonando, porque o custo do valor da manutenção daquele motor para o carro voltar à sua plenitude, isso sem considerar que eu tinha que fazer suspensão dele, trocar os pneus dele, isso daí depois é uma coisa um pouco mais simples, né, de se fazer, que você consegue fazer em partes, não é que nem um motor que você tem que fazer ele todo, tem que fazer muitas coisas em partes elétricas e ajustar o carro. O custo daquilo ia ser muito maior do que se eu comprasse outro Monza, que foi o que eu acabei fazendo com o tempo, né? Eu ia para consertar ele, aí apareceu o Monza SL, era mais barato eu ter aquele Monza intacto, um carro que nunca tinha feito motor, um carro muito menos rodado, muito menos não, 20 mil quilômetros a menos, né? Um carro muito bem cuidado, com histórico, né? Pintura original e raro, igualmente raro, do que eu arrumar aquele. Aí depois teve um Monza vermelho também, aquele não é raro, mas é um carro de puro prazer ao dirigir, né? E aí eu ficava sempre me questionando nisso, e agora eu tenho visto muita gente trazer a cena de volta a essa questão, né? Como é caro para você restaurar alguma coisa, né? Não existe nada mais caro do que um carro barato, né? Quando você compra o carro muito barato, quando você tem muita coisa para fazer, sai muito caro para o carro voltar à sua plenitude, né? Então é uma coisa complicada. Eu tenho visto muita gente se desfazendo dos carros por conta disso, dessa descoberta, né? Além do que, muita gente vai falar, nossa, mas você restaurar o carro dá um prazer, isso, aquilo. Eu vou ser bem sincero, eu entendo um pouco de mecânica, eu falo de mecânica, falo de aspectos técnicos aqui no canal, mas não é uma coisa que me dê tesão de eu gostar de mexer. Eu não gosto de mexer, eu gosto de usar, né?
Porque eu imagino o carro como um objeto, e como objeto para ser utilizado na sua plenitude, né? Não para você ter que ficar gastando um tempão para ele voltar a funcionar, trazer a vida. Claro que é uma coisa que pode dar algum prazer quando você vê um negócio voltando a funcionar, isso daí é óbvio. Mas a quantidade de frustrações que você vai acumulando, vendo que o negócio não está dando certo por vezes, eu acho que é muito maior. Essa equação, para mim, ela nunca fechou, né? Eu não gosto muito dessa parte de refazer motor, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo e ficar com o carro muito tempo parado. Eu quero usar. A graça para mim no carro é eu utilizar o carro, é eu andar com o carro, eu aproveitar o carro para aquilo que ele foi feito de verdade, né? Então, eu tenho visto muita gente se questionando dessas coisas. Eu acho isso engraçado nesse momento, né? Principalmente porque aí a gente entra em outros aspectos que acabam se somando, né? Geralmente o carro importado ele é mais fácil de ser restaurado, principalmente quando ele vem do mercado americano, porque o mercado americano parece que ele é, ele é infinito em quantidade de peças, né? Você pode ter um carro de 1907 que você vai achar as peças para ele, né? Então, essa parte ela é muito sedutora, é muito interessante, mas com a questão do dólar, se transformou em algo muito inviável, ficou muito caro. E aí a gente entra também na outra circunstância também do carro nacional. O carro nacional que teoricamente teria de ter as peças baratas, e geralmente as peças mecânicas, né, a parte de motor, ela não é tão cara quando você vai fazer suspensão e tal, mas na hora que você chega em acabamentos e painéis de porta, latarias e afins, você entra em desespero, porque muitas vezes são coisas específicas apenas para o nosso mercado e você não consegue encontrar uma réplica em outro país semelhante, né? Principalmente no mercado americano, que era, como eu disse a vocês, um mercado de peças muito grande, né? Muito profundo, onde você encontra de tudo. Então você acaba entrando numa cilada, né? E a gente já vê muito bem esse tipo de cilada. Se você volta no tempo, não, você vê, por exemplo, os Sincas, né? Que praticamente desapareceram, né? Desapareceram, a gente não vê mais os Sincas, os próprios Dodges, né, entrando em extinção. Agora vamos falar do Badulato, né? Mas de verdade, os Dodges estão praticamente desaparecendo, mas os Dodges nem tanto, porque ainda tem muita equivalência de peças americanas, né, Maverick e tal. Você pega, por exemplo, um Opala, que já é uma coisa mais peculiar, né? Os primeiros já estão, além de estarem em preços muito altos, são carros que começam a desaparecer por falta de ter peças, e você não encontra no mercado nacional alguém que replique, e no momento que replica, aí entram duas situações novamente. Quando replicam bem a peça, ela custa excessivamente caro, e quando replicam ela, muitas vezes não tem qualidade, que é o que acontece muito com a maioria dos carros antigos na parte de borrachas, né? As borrachas de acabamento são terríveis, são muito duras, aí as portas às vezes você tem que bater com muita força as portas, aí parece que a porta fica desalinhada com a borracha nova, é um negócio muito ruim. Então, como eu disse para vocês, tem esses lados aqui que eles vão desestimulando esse tipo de ação, né? Eles vão desestimulando, tirando a graça de você ter um carro antigo, né? E principalmente de ter que fazer a mecânica, ter que arrumar o carro inteiro, né? Então eu fiquei nessas reflexões, aí eu fiquei olhando para o carro, né, sem aquela capa, dá vontade de usar o carro, mas ele não sai do lugar, né? Mas que dá vontade de dar, né? Com aquele azul angará que é muito peculiar, né? Aquele interior todo de veludo, né? O veludo estático, né? Para quem não conhece Monza, como o veludo tinha uma densidade muito grande, era de uma qualidade muito grande, conforme a gente se roçava dentro do carro, né, no banco, né, ia acontecendo aquele contato entre o banco e o corpo, ia gerando energia estática que na hora que você fechava o carro, que você saía para estacionar, você levava um choque. Não era um choque tipo de morrer eletrocutado, mas você sentia um choquinho, né? Era um negócio no mínimo inusitado.
mas é muita qualidade, né? Sentir aquele conforto acústico, né? O estilo, a posição de dirigir que é diferente, né? Principalmente a questão da visibilidade, que é totalmente diferente no momento atual, né? Dos carros atuais, que você dirige muito, além de muito erguido, você dirige muito fechado, né? Linhas de cintura altas, né? Então é muito interessante dirigir esses carros. Aí eu fico olhando, pensando, dá vontade de restaurar, mas aí quando a gente vai vendo a somatória de tudo, aí a gente analisa e pensa. E também tem aquelas coisas, né? Com o tempo, eu sou uma pessoa assim, eu gosto da novidade, e além da novidade, acaba que eu começo a querer colocar tudo muito exato, né? Não ser tão passional. Então eu fico olhando e tal, fico olhando aquilo sem uso, aí fico me questionando se existe a necessidade de eu ter aquilo, sabe? Eu me questiono muito disso. Mas aí depois vem de novo o lado passional, porque eu me lembro. As minhas peripécias para achar Monzas, sei lá, muito mais de 10 anos, que já era difícil que fará hoje, né? E como aconteceu dos 3 carros numa situação de carroceria muito boa terem aparecido juntos, né? E que quanto mais anos se passarem aí para frente, mais difícil vai ser achar um carro desses num estado de carroceria adequado e bom, né? E principalmente utilizável, né? E em preços decentes, porque o que acontece muito com os carros antigos é a inflação dos preços, né? A gente tem visto isso daí muito. Agora a fase está muito no Opala, né? Opala e Caravan deram um pulo de preço nesses últimos 2 anos, assim, que é uma coisa impressionante. Vai acontecer. Como o Gol GTI já aconteceu, o GTS também. O Scott ZR3 até hoje não pegou preço, mas Monza já está pegando preço. Porque são carros que são icônicos para a década de 80 e acaba tendo uma necessidade, né? As pessoas querem ter aquilo dali para rememorar a juventude delas ou o sonho que elas não conseguiram ter no passado, porque eram carros muito caros, né? Então acaba acontecendo que tem muita demanda para esse tipo de carro, e foram carros que foram muito utilizados, muito cansados, muito batidos, porque eram carros muito rápidos e por aí vai. Então a gente falou aqui de tudo um pouco, misturei alhos com bugalhos, mas trouxe aqui uma reflexão, né, de como é caro para você restaurar um carro e como muita gente tem desistido de fazer esse tipo, de ter esse tipo de ação, né? Tá bom? É isso então, pessoal. Valeu!